Bom dia, meus irmãos. Hoje o reverendo Ítalo se encontra um pouco adentado e então ele me solicitou que eu estivesse aqui esta manhã trazendo a meditação da abertura da escola dominical. Gostaria de convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias, capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João. Assim nos diz a palavra. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o mandamento, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Oremos. Deus eterno e santo, queremos suplicar ao Senhor que Tu nos ilumines, que Tu nos abençoes, ó Senhor Deus, e fales a Tua palavra aos nossos corações, pelo nome de Jesus. Amém. Certamente esse texto já foi lido por vocês várias vezes, e eu gostaria nesse momento ressaltar alguns pontos. Nós sabemos que o Evangelho de João é o evangelho mais teológico de todos os 4 evangelhos, né? É o que traz uma carga teológica muito maior. E aqui, esse trecho lido é um trecho bastante interessante. Vejam só, o trecho começa dizendo que veio um fariseu para falar com Jesus. Um homem chamado Nicodemos, um fariseu,
autoridade entre os judeus. Bom, autoridade aqui não significa uma autoridade civil, porque o governo civil estava nas mãos dos idumeus, através de Herodes, que era um rei vassalo de Roma. Na verdade, a Israel, a Palestina, aquela região toda, estava sob domínio romano. Então, essa autoridade aqui não é uma autoridade civil, é uma autoridade religiosa. Ele era da seita dos fariseus, uma seita judaica que existia na época, dentre as várias seitas que existiam, correntes, digamos assim, correntes dentro do judaísmo. E era aqui se apegava com maior rigor à prática da lei, do Pentateuco. E eles eram conhecidos por estudarem minuciosamente as Escrituras. E então esse homem vem a Jesus, e esse homem vem para falar com Jesus, e ele já vem tecendo uma série de elogios a Jesus, Ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Já vem, com aquela, tecendo elogios, puxando o saco de Jesus. E é interessante que ele não faz nenhuma pergunta a Jesus, mas Jesus logo responde para ele, dizendo assim: digo-lhe na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O camarada não tinha perguntado absolutamente nada sobre isso, não tinha falado nada sobre a questão de como pode ser salvo e tal, e Jesus então coloca o dedo na ferida: você está precisando de salvação. Não sei quantos os que estão aqui presentes hoje e aqueles que nos assistem pela internet e os que nos assistirão, no futuro, através da gravação que vai ficar gravado. Não sei quantos de vocês está precisando dessa mensagem de Jesus hoje. Você está precisando de salvação. E aí ele vai falar para Nicodemos como ser salvo. Nicodemos veio, talvez querendo falar com Jesus um outro assunto, mas Jesus fala para ele exatamente o que ele precisava ouvir: você precisa de salvação. E para ser salvo, você precisa nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A questão de Jesus estabelece você quer ver o reino de Deus? Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. De nada adianta você ser mestre, uma autoridade religiosa. De nada adianta você ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, o seu antecedente ter sido um dos fundadores da igreja há 100 anos, há 150 anos. De nada adianta se você não tiver nascido de novo. Esse é o ponto que Jesus está ressaltando: você precisa nascer de novo. E essa mensagem dita a Nicodemos, ela é atual, ela se renova a cada geração. Os nossos filhos precisam nascer de novo, os nossos netos precisam nascer de novo, os nossos parentes precisam nascer de novo, cada um de nós precisa ter nascido de novo. Se não nascer de novo, pode estar no hall da igreja há muito tempo, de nada vai adiantar. E então Nicodemos faz aquela velha pergunta:
naquela perspectiva de que ele não tinha entendido ainda nada. Como é que uma pessoa pode nascer de novo sendo velho? Por acaso pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer novamente? E aí Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus. Veja a insistência de Jesus no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter lhe dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus volta a insistir na absoluta necessidade de nascer de novo. E aqui ele estabelece então que existem dois nascimentos. Existe o nascimento da carne e existe o nascimento do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário nascer da água e do Espírito. Então, pessoas podem ter dois nascimentos. Todos participam do primeiro nascimento, que é o nascimento da carne, mas nem todos nascem do Espírito. Só entram no reino de Deus aqueles que nasceram do Espírito, ou seja, aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? O novo nascimento Jesus vai responder mais adiante, né? O que é esse novo nascimento? Então ele diz, Nicodemos então fica embasbacado. Nicodemos fica: como é que pode ser isso? O que é que significa isso? E aí Jesus disse: você é mestre em Israel, religioso, gerações e gerações da sua família, estudando a lei, se preocupando com as minúcias da lei, e não entende isso e não sabe isso? Aí ele diz: olha, eu estou falando de coisas aqui assim, naturais, e você não consegue compreender. Se eu falar das coisas celestiais, aí é que você não vai compreender nada. E a partir daqui Nicodemos não fala mais. A partir daqui só Jesus fala, porque ele vai esmiuçar o que é isso, o que é essa questão de nascer de novo. E tudo tem a ver com reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Reconhecendo, no caso aqui de Nicodemos, no contexto de Nicodemos, reconhecer que Jesus é o Messias. Ele aqui vai utilizar um dos títulos messiânicos, que é Filho do Homem, um título que está lá no profeta Isaías, né? E ele diz, versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem, todo judeu sabia que esse título era um dos títulos messiânicos. O Filho do Homem, filho de Davi, servo escolhido, todos esses eram títulos messiânicos, e Jesus então se apropria e afirma esse título a si mesmo, né? O Filho do Homem. E aí isso obviamente é um impacto muito grande para um judeu, porque o Messias que era esperado pelos judeus, principalmente na época em que Jesus se encarnou e a época em que Jesus realizou o seu ministério, os judeus esperavam um Messias político, um Messias militar, um grande general,
que viria, reuniria exércitos, quem sabe até exércitos angelicais, derrotaria o Império Romano e estabeleceria um reino judaico mundial com sede em Jerusalém. Essa era a visão que eles tinham. Mas aí Jesus vai falar para eles como, vai falar para Nicodemos qual a real essência da sua missão que ele estava desempenhando. Está no versículo seguinte, no versículo 17. Pois Deus enviou versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, nascer de novo é crer no Messias, que vai ser levantado, como a serpente do deserto foi levantada. Como aquela serpente lá que salvava as pessoas do veneno das serpentes lá no deserto, da mesma forma, Jesus salva os homens dos seus pecados. Isso é nascer de novo, arrepender-se dos seus pecados e crer no sacrifício de Jesus Cristo. Crer que o sacrifício de Cristo, e apenas o sacrifício de Cristo, nada mais além do sacrifício de Cristo, é capaz, é suficiente para perdoar os pecados e fazer com que a pessoa tenha um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de filho de Deus, um relacionamento de filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos. Filhos apenas aqueles que nasceram de novo. Filhos apenas aqueles que nasceram na família de Deus através do arrependimento dos pecados e através da fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Aí ele diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele não está dizendo que todas as pessoas do mundo vão ser salvas, mas ele está dizendo apenas aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que nasceram de novo, esses sim vão entrar no reino de Deus. Esses sim vão ser salvos. E somente esses, unicamente esses, aqueles que creram, se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. E aí ele vai dizer: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Não há salvação em outro senão em Jesus, e Jesus unicamente. Não é Jesus mais alguma coisa, não é Jesus mais alguma outra pessoa, não é Jesus mais a sua mãe, não é Jesus mais os seus irmãos, não é Jesus mais os seus discípulos. Não, é Jesus unicamente. Porque o único que morreu pela igreja foi Jesus Cristo. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Certo? E aí ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o que é que nós temos aqui? Que a definição da salvação
não vai acontecer depois da morte. A definição da salvação ocorre aqui, neste mundo. Você é salvo se você crê em Jesus Cristo, e você é condenado se você não crê em Jesus. A definição, Jesus deixa isso muito claro. O julgamento é feito aqui, agora. Depois que morrer, não tem mais chance, não há mais possibilidade de mudar essa realidade. Ou a pessoa é salva ou a pessoa é condenada. E para ser salvo, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. E essa condenação e essa salvação se dá aqui, nessa vida. E a questão é crer em Jesus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Aqui Jesus está falando do estado pecaminoso da humanidade. A humanidade está em pecado. É por isso que precisa ser salva. Os homens, ao nascerem, não nascem de forma neutra, podendo, eu vou escolher não crer, eu vou escolher crer. Não, os homens já nascem perdidos. A atuação do Espírito no coração das pessoas é que leva as pessoas a crerem. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas por intermédio de Deus. Então vejam, as boas obras que acontecem na vida daqueles que amam a luz, na verdade não são das pessoas, delas mesmas, mas são por intermédio de Deus. É Deus, é o Espírito Santo que atua na vida das pessoas que nasceram de novo, para que amem a luz e para que realizem boas obras. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos encha da sua graça, e que se você ainda não experimentou o novo nascimento, arrependa-se dos seus pecados, creia que só o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição podem levar você a ver o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.